Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo baseado na Palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós estamos na Tua presença mais uma vez para podermos estudar a Tua Palavra. E te pedimos para que o Teu Espírito Santo nos ajude a ter o entendimento daquilo que o Senhor quer nos falar, nos ensinar, para podermos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós oramos e clamamos a Ti e te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Então vamos a mais um estudo. O nosso tema hoje é a convicção é o nosso combustível. A convicção é a força que nos move. Ou seja, a convicção é o nosso combustível. E eu gostaria de ler a princípio um versículo do livro de Jó. Nós conhecemos muito bem a vida e a história de Jó. Todas as lutas e provações que ele passou. Ninguém passou a provação como ele passou. Mas eu gostaria de ler um versículo por causa da convicção que ele tinha do Deus em quem ele cria, sempre creu. Olha o que Jó falou no meio de toda a tribulação, de toda a perturbação que ele passou. Jó, capítulo 19, versículo 25, ele falou assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei, eu estou certo, eu estou convicto, eu tenho convicção que o meu Redentor vive e por fim, ou seja, na hora certa, no seu tempo, se levantará, agirá, atuará, desempenhará o seu papel na terra, na nossa vida, a favor de nós, de cada um de nós. Que coisa maravilhosa é essa convicção de Jó, que nós precisamos ter também, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou convicto disso. É assim que ele está falando. Quem tem convicção não age apenas por impulso, por emoção, por intuição, mas por certeza, por fé, por confiança plena, total, por convicção. Será que nós temos essa convicção? Essa fé plena, da plena confiança em Deus, de que Ele está no controle de todas as coisas? A convicção é o nosso combustível, é a força que nos move, não é? É a nossa força, a nossa energia. A convicção é o que nos impulsiona a fazer o que temos ou precisamos fazer. Não é apenas um momento de entusiasmo, de emoção, mas uma constante, não é? Ou permanente convicção que está presente todo o tempo, mesmo na tribulação, mesmo na hora da luta e da provação. Jó, então, no capítulo 19, versículo 25, ele fala: porque eu sei, eu estou convicto disso, de que o meu Redentor vive e por fim se levantará na terra, não é? Nós sabemos que nós temos a nossa limitação como seres humanos. Nós entendemos isso e sabemos disso, que nós somos totalmente limitados em muitas áreas da nossa vida. Mas quando conhecemos a Deus e desenvolvemos uma comunhão com Ele, conhecemos então a voz do nosso pastor e sabemos quando é que Ele está falando conosco, nos chamando, nos dirigindo, nos direcionando, nos protegendo, nos comissionando para fazer alguma coisa. Nós entendemos e ouvimos a voz do nosso pastor. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, não é? Jesus fala que Ele é o bom pastor e que as suas ovelhas ouvem e conhecem a sua voz, a voz dele. E as suas ovelhas, de maneira nenhuma, de modo nenhum,
elas ouvem a voz do estranho, não é? O pensamento duvidoso, perturbador, ela não dá ouvidos a isso, ela dá ouvidos à voz do seu pastor. E o nosso pastor é Jesus, é o nosso Redentor que vive, como Jó falou. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu bom pastor vive e ele está me guiando, me conduzindo a pastos verdejantes, ele está cuidando da minha vida, ele está me livrando, me protegendo, me guiando, me direcionando e me comissionando para fazer alguma coisa. Quando Deus chamou Josué para que ele pudesse substituir Moisés na jornada do deserto até a terra prometida, e falou com Josué, você vai ser o sucessor de Moisés. Olha que coisa séria, ser o sucessor de Moisés. Deus chamou Josué. Então, Josué, no capítulo 1, versículo 9, ele fala assim, Deus fala para Josué o seguinte, não te mandei eu? Não sou eu mesmo que estou te mandando? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E quando Deus falou isso com Josué, Deus falou com Josué também o seguinte, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você também. Então não temas, não tenha medo, a sua missão é muito grande, mas eu estou com você. E o Deus de Moisés, o Deus de Josué, esse mesmo Deus é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Então, por isso, não temas, porque Ele é conosco, não é? Quando Deus chamou Gideão, olha que coisa impressionante, olha o que Gideão fala para Deus. Lá em Juízes, capítulo 6, versículos 15 e 16, ele fala, ai, meu Senhor, como livrarei Israel? Olha o que ele fala. Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés. É a família mais pobre de Manassés. E eu, o menor da casa de meu pai. Como é que o Senhor está me chamando? A minha família é a família mais pobre. E eu sou o menor na casa de meu pai. Olha, o Deus de Gideão é o nosso Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. E Deus respondeu o seguinte para Gideão, porque eu sou contigo, eu estou contigo. Ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Eu sei que a sua família é mais pobre, eu sei que você é o menor, mas eu, o Deus Todo-Poderoso, estou com você. E por causa disso, você vai ferir todos como se fosse um só homem. Esse mesmo Deus de Gideão é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Será que nós temos essa convicção e podemos dizer, como Jó falou, eu sei, eu estou convicto de que o meu Redentor vive e por fim se levantará na terra, ele agirá, ele fará alguma coisa a meu favor? Quando Deus chamou Jeremias, ele disse, olha lá, Jeremias capítulo 1, versículos 6 a 8, fala assim, então lhe disse eu, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Você viu o que Gideão falou, o que Jeremias falou? E o que é que nós falamos muitas vezes quando nós somos chamados, quando Deus fala conosco, quando alguém nos entrega uma palavra? Nós pulamos na frente da nossa limitação, mas Deus está falando, não temas, porque eu sou contigo, eu estou com você. E o mesmo Deus de Jó, o mesmo Deus de Jeremias, o mesmo Deus de Josué, de Moisés, de Gideão, é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus, e Ele está falando para mim e para você, não temas, porque eu sou com você. Que coisa mais linda e mais maravilhosa, hein? Então o Senhor disse, não temas, porque eu sou contigo.
não é? Não fala que você é uma criança, Deus falou para Jeremias, porque eu estou com você, não é? Deus de Jeremias, o Deus de Jeremias é também o meu Deus e o seu Deus. Quando Deus nos chama, nos envia, nos comissiona, Ele nos capacita e fica conosco. Não nos deixa sozinhos, desamparados, à deriva. Não, Ele não faz isso. Ele nos chama e Ele caminha conosco, do nosso lado, dentro de nós, em nós e através de nós. O nosso Deus, Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus em nós, por nós e através de nós. Será que nós cremos nisso? Será que nós realmente temos esta convicção, esse entendimento? Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, Paulo fala para Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ele usa os verbos, não nos tem dado, isso está no gerúndio, não é? No afirmativo, no constante, todo o tempo. Ele não nos tem dado todo o tempo espírito de covardia, de medo, não é? De temor, de limitação, de intimidação, mas de poder, de amor e de moderação, ou seja, de equilíbrio, poder. O espírito de poder é o que Deus nos tem dado. Esse é o nosso Deus. Por isso nós podemos falar como Jó falou, porque eu sei, eu estou convicto de que o meu Redentor vive e que por fim, na hora certa, no tempo certo, no momento exato, ele se levantará na terra para nos abençoar, nos direcionar, nos guardar, nos proteger. Quando temos esta convicção, somos revestidos de poder e de autoridade, não apenas de impulsos movidos por emoções, mas por convicção, por certeza, fé, por plena fé, plena confiança, confiança total no Senhor. Na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 17, está escrito assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do Pai das luzes. São do lado do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, vacilo ou sombra de mudança. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem do nosso Deus Todo-Poderoso. João capítulo 3, versículo 27, não é? Está escrito assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo vem de Deus, por Deus, através de Deus ou da sua permissão, por causa do propósito que Ele tem na nossa vida, para a nossa vida e através da nossa vida. O nosso Deus, Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Elohim, o Deus absoluto, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o único que possui esses três atributos, onisciência, onipotência e onipresença. Esse é o nosso Deus. Por isso que Isaías, no capítulo de número 40, versículo 29, ele fala assim que Deus, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Você está cansado? Ele vai te fazer forte. Você está sem vigor? Ele vai te dar vigor, ele vai te dar vida, não é? Porque ele gera vida, ele gera força, ele gera poder. Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse para os discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito
Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, o nosso Deus... eu estou cansado, eu estou fatigado, eu estou sem forças. O nosso Deus, se você tem essa convicção, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nem um vigor. Lá, Isaías 40, versículo de número 29. E no versículo de número 30, ele fala assim: os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Estão entendendo, meus amados? Com toda luta, nós vamos subir com asas como águias, nós vamos correr e não vamos nos cansar, e vamos caminhar e não ficaremos fatigados, não é? Esgotados, porque o nosso Deus é aquele que gera em nós força, graça e poder. Então, a convicção é a fé amadurecida. Por isso, a convicção não apenas nos impulsiona como se fosse uma emoção, mas como uma força divina do alto, do Pai, vinda de Deus, do Todo-Poderoso. A convicção é fruto de uma fé amadurecida, não é? A fé amadurecida é a fé que vem de Deus, do conhecimento de Deus, da sua palavra. E a sua palavra é poder e vida, é viva e eficaz. Que coisa mais linda e mais maravilhosa. Lá no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 38, Jesus disse assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Lá em João 8,32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Romanos 10,17, ele fala assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A convicção é o nosso combustível. A convicção é fruto de uma fé amadurecida. Então a fé amadurecida não nos leva, não nos faz ser conduzidos por emoção e por intuição, mas por convicção. Por isso que Jó disse: eu sei, eu estou convicto, eu estou bem certo de que o meu Redentor vive e que, por fim, na hora certa, no tempo certo, no momento exato, ele se levantará na terra. Ou seja, ele agirá por nós, ele fará alguma coisa em nós, através de nós e por nós. Que nós possamos ter convicção. Convicção como combustível para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa fé, para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso ministério, para tudo na nossa vida. Que Deus nos ajude e nos abençoe, nos dando essa convicção, em nome de Jesus. Amém.